Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos retomando nossos devocionais de sextas-feiras. É um prazer estarmos aqui. Estamos com saudade de todos e ansiosos todos estamos para voltar à casa de Deus e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, vamos com paciência e perseverança aguardar o tempo certo de nosso ajuntamento solene e será maravilhoso o nosso reencontro, Por enquanto, ficamos isolados, onde não podemos estar próximos, distanciados uns dos outros, não podendo tocar, abraçar, sentir o calor humano, que é muito próprio do povo brasileiro, né? E nós, como cristãos amorosos, e uma igreja amorosa como somos, sentimos bastante isso, né? Bastante essa falta de convívio, né? De estar junto, de estar próximo, abraçar, tocar. Aliás, eu gostaria de conversar com os irmãos e meditar sobre essa questão do toque. E eu quero compartilhar com os irmãos, para a nossa reflexão, hoje, acerca de uma experiência muito particular no ministério de Jesus Cristo, quando ele foi tocado. Houve um milagre ali realizado e ensinos preciosos para o nosso conforto também nessa ocasião. Por isso, vamos compartilhar com os irmãos o Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 em diante, vai contar a história da cura de uma mulher enferma. Então vamos ler o texto, Marcos 5, 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E, ó Deus, pedimos a tua graça sobre todos nós neste momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, dando força, alento, ó Deus, de uma fé cada vez mais vibrante e confiante no Senhor. Abençoa a nossa amada igreja, tem misericórdia, Senhor, sustenta o servo do Senhor, as nossas famílias, os nossos irmãos que estão enfermos, alguns internados, tem misericórdia desses amados irmãos, Senhor. Põe a tua mão sobre eles, guarda, conforta, ser com as famílias também, sustentando, guardando, trazendo alento ao seu coração, meu Pai. Tenha misericórdia de nossa querida igreja, Senhor. Ser conosco, perdoa nossos pecados e fala o nosso coração.
Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, Jesus havia acabado de chegar da terra dos Gerazenos, onde ele fora rejeitado por aquelas pessoas, né? Depois de uma libertação do endemoniado de uma forma extraordinária, ele foi rejeitado por aqueles homens. E chegando, né, na região, da sua cidade, foi imediatamente assim, cercado por Jairo, o chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, uma pessoa importante, uma pessoa eminente naquela sociedade, né? E com problema, com a sua filha enferma. E Jesus imediatamente acolheu aquele homem e se dirigiu à sua casa para atender o seu pedido quanto à sua filha que estava doente. E conta o texto que, indo a caminho da casa de Jairo, há um problema, né? Interveio uma mulher enferma que de uma forma silenciosa se aproxima e toca em Jesus e é curada. E o contexto dessa história é extraordinário. Eu queria tirar algumas lições para o nosso coração aí, sobre esse milagre que não passa assim desapercebido, porque os três evangelistas narram alguns com detalhes sobre este evento, e ele tem um significado muito importante para a vida da igreja, para aprendermos acerca de Jesus, acerca da fé, acerca da graça e acerca do sofrimento humano. E é isso que eu quero extrair algumas lições para o nosso coração, amados, nessa noite devocional, nesse estudo devocional, né? A primeira lição que eu quero tirar é com relação ao sofrimento daquela mulher, né? Quero entender junto com os irmãos sobre a questão do sofrimento causado pelo pecado. Como é importante a gente sempre refletir assim, toda enfermidade, todo mal, toda miséria que há na sociedade tem como causa primária o pecado, né? Ou seja, depois da queda, trouxe a dor, a tristeza, o sofrimento, a miséria humana, que é a causa de todo o sofrimento. Nós ainda não entendemos a gravidade do pecado. Nós ainda não entendemos quão grave é o efeito do pecado sobre a vida humana, né? Todo mal da sociedade, a corrupção interna do homem, os reflexos nos relacionamentos quebrados, relacionamentos tortuosos, sejam eles pessoais, interpessoais, no meio familiar, no meio da sociedade humana, tem como causa o pecado, a dor, o sofrimento, a tristeza, tudo como causa o pecado. Essa mulher sofria de uma enfermidade, uma hemorragia, diz o texto aqui, há cerca de 12 anos. E é até interessante assim, o paralelo aqui da história desta mulher com a história de Jairo, né? Jairo, um homem importante, líder da comunidade, chefe da sinagoga, e a filha de 12 anos. E aqui vai aparecer na narrativa uma mulher cujo nome nem é sugerido, uma pessoa simples, uma pessoa da comunidade, que igualmente é atendido por Jesus. Mas veja o interessante dessa narrativa. Uma criança de 12 anos, a idade daquela filha de Jairo, é o tempo que essa mulher está enferma. 12 anos de sofrimento, passando de médico a médico, procurando remédios, procurando solução para o seu problema e não encontrando, né? Não encontrando. É interessante que o seu sofrimento é indescritível, ou seja, gastou tudo que tinha. Os evangelistas trazem detalhes da vida dessa mulher, lutando contra a enfermidade, não tendo respostas. A cura parecia impossível, né? Impossível, tendo gastado, despendido tudo quanto possuía para resolver o problema até o momento, seja afetando sua vida financeira, sua vida pessoal, a sua saúde. Sofrimento e dor, 12 anos sofrendo com esse problema da hemorragia interna, assim, que
frequente, corrente, que causava certamente a questão da saúde, da sua fragilidade, da sua fraqueza. Tinha certamente, por causa de ser judia, a questão cerimonial, segundo a lei, as mulheres, assim, com problemas correntes, né, de hemorragia, eram consideradas impuras, tinham que passar todo um processo de purificação. No caso dela, como não se resolveu o problema, ela cerimonialmente tinha essa questão, então ela não podia, outros não podiam tocar nela, para serem também cerimonialmente considerados imundos. Que problema! Certamente por causa da sua questão de saúde, que afetava a sua vida social, inclusive, as pessoas se afastando dela, não podendo se aproximar. Um problema seríssimo, de humilhação, de tristeza, de angústia, né? Aliás, cercamos, entendendo a realidade humana, a nossa realidade, quantas pessoas perto de nós não passam por dramas, não talvez igual a ela, mas por dramas, lidando com enfermidades, com pessoas doentes na família. Isso sempre mexe com a rotina, com o dia a dia da família, com as relações. Isso traz tristeza, traz angústia, traz sofrimento, e temos que entender a causa de tudo isso está no pecado. Está no pecado e essas mazelas todas, e temos que pedir a graça de Deus, e em Deus está a cura, em Deus está a graça, para nós enfrentarmos toda esta situação. Então, a minha primeira palavra é para a gente refletir sobre a realidade humana, entender como todos nós dependemos de Deus. Todos nós dependemos muito da graça de Deus. Então, o homem não pode se orgulhar demais de ser dono da sua vida, o controlador de tudo, porque ninguém tem o poder e o controle de todas as coisas. Nós precisamos da graça de Deus no mundo caído, e temos que entender assim. Mas há uma lição muito interessante que o texto nos dá, não apenas sobre tanto sofrimento, né, que nos cerca, né, e a mulher é vítima desse processo, e é um exemplo disso, né, de sofrimento, dor, rejeição, mas eu quero extrair uma outra lição, acerca da natureza da fé. A natureza da fé. Esta mulher, diz o texto, ela ouviu falar de Jesus, o versículo 25 é muito claro, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, assim, é um processo da graça no coração daquela mulher. É um processo de promover a fé, a confiança, a esperança no coração daquela mulher angustiada, entristecida, desolada. Uma luz de vida, uma luz de esperança surge para ela. Porque, afinal de contas, chegou ali naquela localidade, chegou Jesus. E a fama de Jesus, a essa altura do seu ministério público, já andava por todas as aldeias e cidades ali da Galileia, acerca daquele que, cheio do poder e da graça de Deus, curava toda sorte de enfermidades. As pessoas o buscavam, eram cegos, eram surdos, eram coxos, e eram atendidos, e foram atendidos. Pessoas cativas, pessoas oprimidas, foram atendidos, foram libertos. Ou seja, milagres estavam acontecendo naqueles dias, através daquele grande homem. E a mulher, então, tomada por esta esperança, tomada por esta fé, vai até Jesus, vai até ele. E o texto fala que ela silenciosamente, claro, com todos os receios que ela tinha, você imagine ela não poder ser tocada, nem tocar ninguém, então ela, de uma forma anônima, quieta, se aproxima perto de Jesus com uma esperança no seu coração muito, muito firme. Se eu apenas tocar as suas vestes. Era muito corrente o entendimento nos tempos antigos de que as pessoas podiam ser curadas por pessoas especiais apenas com a sombra.
apenas com a sombra, mas no coração dela brotou esse pensamento movido pela fé, tão somente pela fé. Não que houvesse, como não havia, nada de mágico na roupa de Jesus, nas vestes de Jesus, na sandália de Jesus, ou qualquer outro instrumento, né? Não há poder nos objetos que são considerados, às vezes, sagrados, que transmitem algum benefício espiritual, alguma graça extraordinária. Não! A graça estava na fé dela, na pessoa de Jesus, uma grande fé graciosa, dada por Deus. E por causa de sua perseverança, havia fé, havia esperança, havia perseverança no seu coração, ela enfrentou a multidão, ela fragilizada, franzina, enfraquecida pela enfermidade, ela não se deixou levar pelos obstáculos, né, pela dificuldade de se aproximar de Jesus, porque havia o texto fala que uma grande multidão o seguia, comprimindo, ou seja, não eram poucas pessoas, mas aquela mulher, movida por uma fé tremenda, fervorosa, confiante, cheia de esperança, se esforçou, caminhou por entre as pessoas e foi até Jesus. E diz o texto, tocou-lhe a veste, porque no seu coração ela dizia o seguinte: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ficarei curada. Porque assim é o coração de alguém quando é trabalhado por Deus, não vê obstáculos, não vê dificuldades. E ela assumiu isso e foi até Jesus. E o texto fala que imediatamente logo se lhe estancou a hemorragia, aquele fluxo de sangue parou, secou. Depois de 12 anos de sofrimento, 12 anos de constrangimento, 12 anos de tristeza, de humilhação, de fraqueza, finalmente seu corpo estava curado. Jesus curou. E ela sentiu, o texto diz, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Sentiu imediatamente, a cura foi efetivada, obviamente foi efetivada, e foi um milagre até diferente de outros milagres, porque não houve uma intervenção direta e consciente de Jesus, como em tantos outros casos em que Jesus se dirige às pessoas para curá-los, com uma palavra, ou até com o próprio toque de Jesus em algumas situações, mas no caso dessa mulher, não houve uma intervenção direta e consciente de Jesus, mas houve um milagre, houve a fé em Jesus, e o poder foi manifesto. É uma lição sobre a natureza da fé salvadora, amados. É a graça que é dada ao coração, e essa fé tem como objeto, a fé verdadeira tem sempre como objeto tão somente a Jesus Cristo. Essa é a fé salvadora. Ela creu de todo o coração, ela cria de todo o coração que ele poderia curá-la. Cria de todo o coração, como Jairo também cria. E ela foi até ele, tocou e foi curado. Que lição preciosa nós aprendemos assim, amado. O sofrimento faz parte da vida humana. Todos nós padecemos situações adversas na vida. Estamos sujeitos a isso por conta do mundo caído ainda, por conta da queda e por conta do pecado. Mas também Deus, na sua graça, nos dá um caminho de vitória, um caminho de restauração, um caminho de cura, um caminho de libertação, que é o Senhor, que é o seu Filho vindo ao mundo, em que podemos crer, depositar nossas tristezas, nossas preocupações, nossas enfermidades e colocar nas mãos dele, e crer no seu poder e graça, que ainda opera maravilhas. Então, assim, a nossa segunda lição é acerca da natureza salvadora. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais acerca de Jesus, né? Uma lição que nós temos aqui acerca do amor e da graça do Senhor Jesus, do amor e da graça. Assim que ela foi curada, diz o texto aqui, que Jesus... e ela estava, diz o texto, que estava atemorizada e tremendo, né? Enquanto consciente do que se operara. Jesus, então, sabendo o que tinha acontecido, perguntou, se virou para a multidão, né? Para a multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes?
os discípulos, geralmente os discípulos entendiam de uma forma equivocada as situações e até de uma forma desrespeitosa. Eles trataram com Jesus dizendo: não vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Os discípulos ainda não entendiam muitas coisas das palavras e dos atos de Jesus Cristo. Estavam sendo treinados ainda, discipulados por Jesus. E aqui, mais uma vez, eles mostram a sua incompreensão do que estava acontecendo e do que Jesus estava realizando. Diz o texto, então, que Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso. Não que Jesus não conhecesse aquela mulher, a ela e a sua história, e o ocorrido, mas se fazia necessário que ela se manifestasse. Jesus estava dando a ela a oportunidade para que ela revelasse a sua fé, para que ela testemunhasse a sua fé, para que ela professasse a sua fé. Porque é assim que se processa o trabalhar de Deus em nossa vida, é o trabalhar da fé. É a fé que nos leva a Cristo, que nos leva à salvação, que nos leva à libertação, mas uma fé declarada, é uma fé revelada, é uma fé que leva à adoração, é um processo de amadurecimento, de entendimento da graça, que leva à gratidão a Deus, que leva a uma entrega de vida a Deus, não apenas experimentar uma cura física momentânea. Muitas pessoas foram curadas por Jesus, nem todas elas voltavam agradecidas e nem todas elas foram salvas. Nem todas elas foram salvas. Uma coisa é a cura física, é o benefício da graça, é o benefício celestial, momentâneo, temporal. Outra coisa é a resposta da fé salvadora, de entrega de vida a Jesus, de entrega do coração, de confessar a Ele como o Senhor da vida, confessar a Ele como o Messias, como o Cristo, como o Redentor. E por isso, nesse milagre, a cura fora realizada, mas há uma segunda etapa. Há um segundo ciclo, momento do ciclo para a confirmação da fé daquela mulher, e Jesus então lhe dá essa oportunidade. Então a mulher, diz o versículo 33, atemorizada e tremendo, claro que atemorizada e tremendo, a toda a sua história foi uma história de exclusão. Foi uma história de discriminação, uma história de humilhação, de fraqueza, de tristeza. Né? E assim diante, e em público, ela é chamada a se revelar. Jesus estava fazendo isso e ela estava consciente do que Deus havia feito na vida dela. Ela veio, versículo 33, e declara: prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Esse prostrar-se é típica atitude de adoração, de reconhecimento da majestade, do senhorio. E ela se prostra, assim, numa atitude temente e piedosa diante daquele que é o Filho do Deus eterno. Glorioso, cheio de majestade. E ela se rende a Ele, a sua pessoa. Ela se rende como seu Deus, como seu Senhor. Não apenas pelo reconhecimento da cura, porque quão tremendo é aquele que efetuar a cura. E ele se prostra diante do Senhor. Assim é a fé que entende Jesus na sua glória, como Filho eterno de Deus, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Governador supremo de todas as coisas, como o Cristo vivo. É assim que ela reconhece nele essa pessoa, esse ser maravilhoso, e ela se rende assim diante do Senhor. É a confissão revelada, é a confissão que o Senhor espera daqueles que o temem, que experimentaram que tiveram uma experiência com o Senhor. É a confissão que Ele espera de mim e de você, como servos de Deus, que experimentamos a sua graça. Que nós sejamos diante da sociedade crentes que assumam o seu lugar dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele transformou a minha vida. Jesus é o meu Salvador. Eu sou crente de verdade e não me envergonho de afirmar isso lá no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na minha universidade. Seja onde for, eu não escondo a minha identidade cristã. Eu pertenço a Cristo. Ele mudou a minha vida. Isso não é uma questão apenas de declaração religiosa, de profissão de uma igreja, essa ou aquela. É uma profissão de vida. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, foi alcançado e transformado pelo Senhor. Ou seja, devemos confessar Jesus diante dos homens.
Porque um dia, diz a palavra, ele há de nos confessar diante do Pai. Nós não podemos negar o nosso Cristo diante dos homens. Ter vergonha do Evangelho, ter vergonha de quem somos em Cristo. Devemos sim sermos cristãos que vestem a camisa, anunciam a sua glória, proclamam a sua justiça com alegria, com coragem, com propriedade. Essa é a fé salvadora. A fé salvadora não se esconde, né? Os crentes verdadeiros que experimentaram o poder de Deus e a glória e a majestade desse Cristo não tem como se esconder no meio da multidão. Não podemos, não tem como, é impossível o verdadeiro crente, que é a luz do mundo e sal da terra, se esconder. É assim nós aprendemos com isso, com essa lição maravilhosa de Jesus, né? Jesus, ele trouxe a realidade do reino de Deus à terra. E a prova disso foram esses milagres que ele realizava, né? A sua autoridade ao curar, a sua autoridade a libertar o homem dos espíritos, dos demônios, nos seus ensinos, ressuscitando pessoas dos mortos. Isso manifestava sempre o poder, a glória, a majestade de Jesus Cristo, amados irmãos. Diz o Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Porque esse é o poder de Deus que veio para atingir os aflitos, os doentes, os enfermos. Mateus capítulo 9, 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Isaías capítulo 61, versículo 1, é uma profecia messiânica, texto que Jesus vai mencionar isso na sinagoga, dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ou seja, irmãos, aprendemos assim nesse milagre, como em tantos outros, acerca do grande amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que quebrantados se prostram diante dele e são alcançados, e são atingidos, e são curados, e são libertados. E para isso, não há discriminação da parte do Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que se manifestou na vida dessa mulher, humilde e anônima, inclusive, é o mesmo poder que vai manifestar na vida de Jairo, o príncipe, o maioral, o chefe da sinagoga. Da mesma maneira, esse é o Cristo que te ama e que nos ama, que está pronto a acolher aquele que vem quebrantado para Ele, que se dobra para Ele, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, aquele que se sente algemado. São muitos os fatores que nos cercam hoje em dia, que nos fazem as pessoas se sentirem aí isoladas, abandonadas, angustiadas, desoladas. Eu quero dizer a você, nesta noite, amado, que Jesus é aquele que tem poder e graça para atingir o teu coração e te abençoar, e curar as feridas da tua alma, e sarar as feridas do teu corpo, e atender às demandas do teu coração, as tuas tristezas, as tuas desolações, as tuas angústias, a tua história. Eu quero dizer a você o seguinte: Jesus conhece muito bem a sua história. Jesus conhece muito bem os teus sentimentos, aquilo que você está enfrentando, as tuas dores, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Saiba disso, amado irmão. Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. E certamente a mensagem do Senhor para mim e para você nessa noite é que Ele está presente. Ele está presente aqui e agora, abençoando a tua casa, chegando presente no teu lar, para falar ao teu coração, estender a mão, para que você toque, não o toque físico, não o toque literal, mas o toque da fé, é o toque da esperança, é o toque da confiança. Venha, amado irmão, confie no Senhor, renda-se ao Senhor, entregue com fé tua causa, tua angústia, tua dor, teu sentimento, teu sofrimento, nas mãos daquele que tem poder para trabalhar, para libertar, para curar, para sarar as tuas feridas. Venha a Ele, toque no Senhor, o toque da fé,
o toque no seu coração. Confie nele. Confie somente em Jesus Cristo. Aquele que é o Filho eterno de Deus. Tem todo o poder e toda a autoridade para todas as coisas. Entregue isso ao Senhor. É a mensagem que nós temos para o teu coração nessa noite, amado. Coloque tua vida nas mãos de Deus. Entregue, renda-se ao Senhor. E a paz do Senhor vai trazer alento ao teu coração. A paz do Senhor vai encher a tua casa. A paz do Senhor vai encher a tua alma. Você vai experimentar a graça do Senhor na tua vida. Confie, confie. Vamos orar? Eu gostaria de orar pela tua vida, orar pelos teus problemas, orar pelos teus sentimentos, orar pela tua situação. De repente a tua questão são outras questões que estão trazendo ansiedade, dores e preocupação ao teu coração, à tua alma. Vamos orar por isso, vamos confiar tudo a Deus, amado irmão, aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que tem a nossa vida em suas mãos e pode fazer todas as coisas. Gostaria de orar por você nesse momento, assim como aquela mulher foi curada, porque no seu coração houve uma fé vibrante, uma fé confiante, uma esperança viva em Jesus, e ela o procurou e tocou mesmo em Jesus. É fé salvadora, é fé que busca o objeto verdadeiro que é o Senhor. Eu quero te convidar você, assim como ela, confiar em Deus e buscar e tocar com o seu coração, com a sua alma, com a sua fé. Curve sua fronte nesse momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Assim como no passado andaste entre os homens, ó Deus, fazendo o bem, ó Deus, atendendo às necessidades humanas e curando toda sorte de enfermidades, ó Pai amado. O Senhor atendeu com graça os humildes de coração, o Senhor curou os coxos, o Senhor curou paralíticos, surdos, o Senhor libertou pessoas endemoniadas, escravizadas, cativas do mal. O Senhor com poder operou, o Senhor transformou, o Senhor libertou. O Senhor curou feridas, o Senhor até ressuscitou alguns dentre os mortos para a manifestação da sua glória, do seu poder e da sua autoridade. E, ó Pai, cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E o Senhor está presente pelo seu Espírito e pela sua palavra, atuando nos corações, salvando vidas, reconciliando pessoas com o Pai. Cremos nisso, ó Pai. E, ó Pai, rogamos nessa noite que o Senhor abençoe aqueles que estão participando desse momento devocional, que o Senhor abençoe o coração dos irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor traga conforto àqueles que estão atribulados, que o Senhor traga ânimo e força àqueles que estão cansados, àqueles que estão desanimados, em nome de Jesus, Pai. Mova o coração do povo do Senhor para uma fé vibrante em Ti, ó Pai amado. Que nesta noite haja milagre nessas casas, nessas famílias, trazendo alento, trazendo paz, trazendo alegria espiritual, o conforto que o Senhor dá. O Senhor é o Senhor da glória. E assim como aquela mulher se prostrou diante do Senhor, assim também nós nos rendemos diante do Senhor, da Tua grandeza, da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder, porque o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. E nós te bendizemos o nome e te agradecemos por isso, ó Pai, pela Sua bondade, pela Sua graça, pelo Seu amor para conosco. Toma, Senhor, nossos sentimentos, nossas tristezas, nossas preocupações, ó Pai, colocamos no altar do Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Tira a ansiedade dos corações, ó Pai, e coloca esperança, coloca confiança e fé, ó Pai, em nome de Jesus. E assim com a Tua graça, possamos, ó Deus, Tua igreja fortalecida, Tua igreja abençoada, Tua igreja revigorada, enfrentar e suportar esses dias maus, e enfrentarmos juntos e superarmos para a glória do Senhor. E logo em breve, ó Deus, pela Tua bondade e providência, estaremos novamente congregados na casa do Senhor, e mais fortalecidos, e mais consagrados, ó Pai, e mais amadurecidos, ó Senhor, valorizando as coisas boas da vida, e as bênçãos do Senhor, e as graças do Senhor, e a família, e a salvação que temos em Jesus. Dá-nos, ó Pai, esta maturidade, esse discernimento. E abençoa-nos, ó Pai, com esta palavra, com essa mensagem devocional. Tenha misericórdia, Senhor, e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, amado, que Deus abençoe sua família, sua casa, que possamos juntos, com a graça de Deus, atravessar toda essa tempestade e ainda glorificarmos o Senhor. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado.